Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está assistindo ao debate e o tema de hoje são as eleições de 2018. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, 145 milhões de eleitores devem ir às urnas no próximo mês de outubro para eleger deputados, governadores, senadores e presidente que irão liderar o país pelos 4 anos seguintes. E uma das preocupações do TSE é como combater as informações falsas que venham a ser divulgadas sobre os candidatos. O termo fake news se tornou popular após a candidatura de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos e agora levando a discussões aqui no Brasil, uma vez que tem sido um dos argumentos centrais de figuras políticas para desacreditarem o trabalho da imprensa. Mais que isso, o TSE também vem discutindo desde o último ano quais seriam as regras eleitorais para campanhas online, já que ferramentas como Facebook, Instagram, WhatsApp devem ser usadas mais do que nunca. Há também outros fatores em jogo, como a polarização ideológica e o atual contexto político do país. Então, para nos ajudar a entender como o brasileiro pode se posicionar nesse terreno, nesse cenário político atípico e inédito, eu recebo aqui hoje no estúdio a doutora em Ciência Política e professora da Unirio, Luciana Veiga. E também conosco está aqui a Cristina Tardáguila, que é diretora da agência Lupa, a primeira agência brasileira de checagem de informações. Então, sejam muito bem-vindas ao debate. Muito obrigado pela presença de vocês. E a gente tem aí já em mente que 2018 vai ser um ano bem agitado em termos de eleições, em termos de informações que circulam nas redes. E eu quero começar perguntando para vocês qual será o grande diferencial dessas eleições desse ano para as últimas que nós tivemos. Luciana. Eu acho que o grande diferencial, né, é essa sequência. Nós tivemos aí 4 anos em que não houve descanso no que se refere à informação política, né? Porque, de modo geral, a gente tem no período eleitoral, a política entra na casa das pessoas, né? Porque elas são mais motivadas para discutir sobre política. Depois, o assunto cessa, reduz um pouco, né? E a gente ficou num contínuo aí, desde 14, que esse assunto não saiu da agenda das pessoas. Tornou-se até uma coisa um tanto cansativa e tudo mais, mas, ou seja, nós estamos chegando em 18 com pessoas, quiçá, mais engajadas no seguinte sentido, mais bem informadas sobre a política, né? Então, assim, de modo geral, as pessoas hoje, a gente nunca teve, por exemplo, os ministros do Supremo Tribunal Federal tão conhecidos como são hoje, né? E política se tornou um assunto de mesa de bar hoje em dia, Exatamente. Que há muito tempo a gente não via isso acontecer no país. Então, você tem uma motivação, você tem um conhecimento maior sobre o assunto do que nos outros anos. Não quer dizer necessariamente que esse conhecimento seja alguma coisa que anime as pessoas a votarem, porque em última instância é claro que eles estão muito atrelados com notícias negativas e por isso geram um certo desgaste no eleitor. Então o eleitor chega mais bem informado, mas mais desgastado. Também não quero dizer que ele chega com uma informação completa. Não, ele chega mais bem informado do que ele chegava nas eleições anteriores. Com mais acesso à informação, né? A informação ficou mais acessível também para ele. Então, eu acho que a gente tem um eleitor mais maduro, né? Mais desiludido, mas ao mesmo tempo mais maduro e que certamente vai dar um pouco mais de trabalho para os candidatos tentar persuadi-los no próximo pleito, né? Então pode ser um lado muito positivo, né, dessa informação estar circulando mais. E como as redes sociais têm contribuído nesse sentido, Cristina? Bom, Cris, as redes sociais hoje em dia são o grande palanque político, né? Seja para a exposição de ideias, de falas, entrevistas, enfim, programas de governo, seja para o debate esses mesmos itens. Então, assim, as redes sociais hoje em dia vão substituir, eu acho que como nunca se viu no Brasil, o confronto entre candidatos e o acirramento de opiniões políticas, né? Antes o que a gente via no horário eleitoral, o que a gente via nos debates de TV, né? Um aqui, outro ali, esporádico, vai ser intenso, constante e diário
durante toda a campanha desse ano. Então a gente tem que estar preparado para ser um cidadão digital completo, né? Estar neste meio ciente do que tem de bom, que bem a Luciana ponderou, e o que tem de ruim também. Pois é, e como eu abri o programa mencionando, o termo fake news se tornou muito popular aí nos últimos meses, se destacou muito na questão dos Estados Unidos, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco, mas eu queria ouvir um pouquinho da Luciana em relação a informações falsas. Na verdade, não são nenhuma novidade, né? Que muita mentira circula por aí na história da humanidade, não é de hoje, não começou isso ano passado, muito menos na eleição norte-americana, mas hoje em dia a gente tem as ferramentas das redes sociais utilizadas para esse fim, muitas vezes. Como antes isso acontecia, Luciana, o que as redes sociais ajudam ou facilitam, na verdade, essa disseminação desse tipo de informação? Como é que a gente consegue fazer esse paralelo de como era antes essa disseminação do que a gente não deveria acreditar com hoje as chamadas fake news? Na verdade, o que se tinha antigamente, né, é que as pessoas faziam panfletos, né? E antigamente no interior ainda você acha bastante isso, as pessoas faziam panfletos e divulgavam no dia da eleição, mandavam aquilo, N informações, depois avançando mais um pouquinho começaram as ligações, telemarketing, né? Colocando terror, pavor sobre alguma ameaça de alguma política e tudo mais. Então ela foi evoluindo do panfleto para o telefone e chegou nas redes sociais, né? E agora o que a gente tem é que ganha uma amplitude maior, a gente ganha em velocidade e ganha em amplitude, porque antes você enchia um carro de panfleto e saía, você tinha um alcance muito menor do que você tem hoje com as redes sociais. O alcance era o limite da gasolina no carro que saía circulando por aí distribuindo panfletinho. Exatamente. Né? Sem contar que no caso, por exemplo, das ligações também eram mais fáceis de serem identificadas do que hoje. Então você tem assim uma coisa um pouco mais, o anonimato mais uma dificuldade de se chegar a uma identificação, uma velocidade de informação e esse alcance que de fato pode mudar. E mais, como a gente tem informações que chegam de várias fontes a todo momento, você não sabe muito bem aonde tem credibilidade, onde não tem credibilidade, então você fica um pouco mais perdido também nesse processo. Pois é, a gente vai agora ver como o próprio eleitorado vem acompanhando as possibilidades de monitoramento das redes sociais e da internet em relação à política. A TV PUC Minas e a TV Caatinga, parceiras do Canal Futura, foram às ruas de Belo Horizonte, Minas Gerais e também de Petrolina, lá em Pernambuco, saber o que o povo tem falado por aí sobre as tais fake news. Então, veja só. Você costuma consumir notícias na internet? Nem todas. Acho que os jornais, a televisão, acho que é mais seguro, né? Algumas informações, principalmente de jornais. Até pelo fato da gente ser estudante e tudo, pelo tempo ser bem mais diminuído e o acesso à internet bem mais cômodo, a gente acaba sendo meio que, entre aspas, obrigado a consumir notícias da internet, sim. É onde eu mais busco notícia. Eu procuro fugir de televisão, jornal às vezes, mas mais internet mesmo. Aí você sabe o que são fake news? Sei. São as notícias falsas, né, implantadas. Conheço. Você costuma consumir notícias na internet? Sim, bastante. Eu acho que a internet hoje é o principal meio de comunicação da gente, né? E ainda mais como estudante, eu costumo bastante acessar a internet. Você sabe o que são fake news? Fake news, sei. São notícias que são erradas, né? São feitas de forma a levar alguém a acreditar em algo que não é real. Você costuma também consumir notícias na internet? Bastante. Acho que hoje em dia a internet é o principal meio por onde a gente consome informação e notícia, né? Você sabe o que são fake news? Sim, estamos cheios delas ainda, né? Principalmente hoje com as redes sociais, né? Muita gente que só absorve as notícias através de Facebook está permeado de fake news, né? Você sabe o que são fake news? Sim, é um risco que a gente está correndo hoje, né? Sempre checar a veracidade das informações para não correr risco de cair em fria, acreditar em uma de um político que não é bem aquilo. Internet, para mim, tem o que a gente chama hoje de fake news, tem instituições arregimentadas, blogueiros que recebem verbas para falar a favor, o chamado MAV, né? Que é a militância em ambientes virtuais, que plantam notícias. Então a internet hoje tornou-se uma péssima obra de ficção.
Opa, é isso mesmo, Cristina Tardáguila? A internet é o espaço de guerra hoje em dia, né? A gente diz que hoje lá ninguém se convence de nada, todo mundo está muito convencido, muito certo da sua verdade lá dentro. Todo mundo é muito dono da razão, sabe tudo sobre tudo. E acima de tudo, muito, além de ser muito cioso, muito crente no que aquilo que acredita, ainda tem um pouco de ódio, né? Aí fica um caldeirão explosivo as redes sociais. Mas existe um potencial muito grande em relação ao que poderia ter sido feito de uma forma mais positiva. Isso também existe, né? Dizer que a internet é só uma obra de ficção, temos que ponderar, não é? A agência Lupa teria dado um exagerado para ele. Esse carimbo por ele ia passar. Agora, pegando aí do gancho do Augusto, esse entrevistado que conversou aí com as nossas equipes nas ruas, ele falou de MAVES, a chamada militância em ambientes virtuais. Aí eu quero saber da Cristina como é que esses grupos se organizam na esfera online, são muito bem organizados, né? Existe um pouco de tudo, né, Cris? Assim, os grupos militantes têm aqueles que fazem uma militância, digamos, clara, transparente, honesta, de boa qualidade. Isso é ótimo, tem que existir. Mas existe, sim, estrategistas, né, pessoas que pensam, digamos assim, como manipular a narrativa pública, como implantar informações que possam conquistar o público para que ou afete o candidato rival ou propicie o candidato que esse estrategista está defendendo. Normalmente, é bom importante a gente falar isso aqui no Futura, que esse tipo de informação, às vezes, ela tem umas características muito bem definidas, né? Elas costumam dialogar com os medos das pessoas, né? Então, um exemplo qualquer, a gente pode pensar, bom, a gente está discutindo uma política sobre mulheres, então a gente fala de estupro, a gente fala de aborto, são temas polêmicos que as pessoas se dividem. Então, a militância de um lado cria uma informação com a informação oposta para poder gerar polêmica. Tem um exemplo recente maravilhoso para ilustrar que está de melhor forma. Plantou-se, não é no termo de política, mas plantou-se no Facebook uma informação outro dia que era o Pablo Vittar, né, o cantor. O título era Pablo Vittar terá um programa na TV Globo com a Lei Rouanet para falar de crianças. Então tinha tudo misturado, tinha questão de gênero, tinha questão de pedofilia. Era realmente pegando vários assuntos polêmicos para juntar numa notícia, numa manchete falsa. Um super falso e tocando em medos, né, que as pessoas costumam ter. Então é muito importante que quem consome informação na internet esteja ciente desse tipo de estilo de escrita, né? E que tome algumas medidas bem práticas para verificar se aquela informação tem lastro ou não, né? Coisas, por exemplo, como, essa URL, uma URL, o www, é algo estranho? Tá um pouco estranho, né? futura.x.u.com.br, não existe esse site, não é o Futura. Ou também você vê se a data daquela informação ela é realmente recente, porque acontece... Isso é muito comum. Notícias de 5, 10 anos atrás voltam a circular, as pessoas compartilham como se fosse algo atual. Como se fosse de hoje. O leitor, o cidadão digital, ele tem que estar muito antenado para quem é o autor daquela informação. É alguém que você já conhece? É um escritor que você consome com frequência ou é uma página que você nunca visitou? Tem que ter alguns pés atrás, né? Luciana, como esse tipo de informação influencia na decisão do eleitorado? É possível medir isso? Porque esses grupos, na verdade, que utilizam esse tipo de artimanha na web também já existiam antes de outras formas. E eu sempre me pergunto, mesmo que saia depois um erramos em algum lugar ou uma correção, o impacto causado pela primeira divulgação da notícia já está feito, né? É difícil você apagar aquele registro da memória. Eu dividiria a minha resposta em duas partes. A primeira parte é sobre a especificidade, sobre o conteúdo que a Cristina falou, que se refere à coisa do medo, de ativar a emoção do medo. É muito curioso porque a propaganda negativa, ela, seja na televisão, seja na internet, ela tem como objetivo tirar o eleitor da zona de conforto. Porque se o eleitor ficar na zona de conforto, ele não vai repensar a sua situação atual. E a propaganda negativa, ela serve em última instância para reforçar que o eleitor já está com ela e para trazer indecisos e fazer parar para pensar o eleitor do adversário. Então, o que é a propaganda negativa? Ela ativa a emoção de forma de tirar o eleitor da zona de conforto, fazer ele pensar e, quiçá, então, ele vir para o seu lado. Então, a ideia de ativar o medo é uma das maneiras mais eficientes.
Eu sempre gosto de lembrar, por exemplo, aquela campanha do desarmamento, a campanha do desarmamento em que o votar sim começou com 80% e perdeu, porque a campanha do não ativou de maneira muito interessante a preocupação e a ansiedade no eleitorado, que parou para pensar e reviu a sua tendência de voto. Então, esse é um aspecto que eu acho que é importante e tudo mais. O segundo, que é o que você colocava, especificamente nas redes sociais, volta também um pouco à fala da Cristina no início. A gente tem uma realidade hoje muito polarizada, né, em que você tem uma certa dificuldade, se deixar os algoritmos funcionarem naturalmente, de alcançar alguém que não pense exatamente como você pensa, né? Então, a tendência é que você monte algumas ilhas e você fique mais num processo de retroalimentação da sua tendência anterior do que você parar para pensar. Por isso que esses mecanismos são importantes para tentar furar essas ilhas, né? E chegar nessa informação. Então, eu acredito, eu tenho dúvidas agora porque talvez a Cristina possa ajudar nesse aspecto, pensar nesse aspecto, porque na eleição de 18 vai haver uma mudança, porque agora é possível que a divulgação seja paga, né? Então, isso pode ser que venha trazer um componente novo que nós não tínhamos até 16 para tentar furar essas bolhas e chegar no eleitorado que antes não se conseguia alcançar. Então as regras estão mudando também para esse ano, né, Cristina? Estão mudando. Esse é o patrocínio, se refere a patrocinar conteúdo nas redes sociais. Isso agora está autorizado, né? Existe um debate enorme, como é que isso vai ser feito, e isso está conjugado, obviamente, com a mudança no financiamento da campanha, que tendem a ser menores do que historicamente se revelaram. Um ponto que você tocou, que eu acho importante a gente contar, você fala que a mentira ela tem mais força do que a correção. Isso é indiscutível. Existe até um estudo que entre os checadores, né, os fact-checkers, a gente chama de o estudo do tweet falso. Foi apresentado em Harvard, em 13, que ele é um estudo feito por uma empresa americana, que ele mediu um tweet falso feito pela NBC de Nova York sobre um suposto fechamento do espaço aéreo numa determinada região. Enfim, Nova York vive sempre o risco, o medo do terrorismo, aquela coisa. Então, aquela informação, aquele tweet que se revelava equivocado, ele foi postado e minutos depois, acho que se não me engano 20 minutos depois, veio a correção dizendo que aquela informação era falsa. E aí, falsa equivocada, né? E aí acompanha essa curva de distribuição e compartilhamento, likes, aquela coisa toda, e você chega à conclusão de que, em média, uma correção para atingir o mesmo número de pessoas, e não necessariamente as mesmas pessoas, precisa ser feita 7 vezes. É a tal da lei do tweet falso. Então, assim, aí vem a luta enorme da International Fact-Checking Network, que é essa rede de checadores. Existe muita mentira, não existe nenhum sinal de que a mentira não vai participar das eleições de 18, não existe nenhum sinal de que não teremos as nossas redes sociais entupidas de dados equivocados. E quanto trabalho ou quanto checador é preciso para realmente identificar e exigir que a informação seja corrigida. Mostrar que essas informações, na verdade, são mentiras, né? É isso. Agora, enquanto o Brasil começa essa discussão sobre fake news, alguns países já estão mais avançados nessa questão, a ponto de já estarem até cogitando formas de como proibir ou regulamentar essas fake news. É o caso da França, onde o presidente Emmanuel Macron anunciou que o governo francês vai tomar medidas drásticas, consideradas aí muito fortes, contra os veículos de imprensa que divulgarem notícias falsas. Vamos conferir agora na reportagem. O presidente francês Emmanuel Macron vai apresentar um projeto de lei para lutar contra as notícias falsas na internet durante o período eleitoral. Os sites poderão ser obrigados a tomar medidas de maior transparência sobre todos os seus conteúdos patrocinados. Pouco depois de sua eleição, em maio de 2017, Macron criticou duramente o que considerou uma ingerência dos meios de comunicação russos durante a campanha eleitoral. Macron acusou o Russia Today e o Sputnik de ter divulgado propaganda mentirosa. Documentos internos de pessoas do círculo próximo ao então candidato Macron apareceram nas redes sociais, uma operação denunciada como uma tentativa de desestabilização da democracia. Macron também anunciou que os poderes da Autoridade de Regulação do Setor Audiovisual serão ampliados. A ideia é lutar contra toda tentativa de desestabilização por parte de serviços de televisão controlados ou influenciados por estados estrangeiros. Pois é, uma discussão interessante. Luciana, você acredita que esse tipo de controle do que circula na internet deve realmente ser feito pelo governo?
Eu acredito que, no que se refere à eleição, particularmente, tal como a gente está tratando, eu acho que a melhor instância para esse controle seria o Tribunal Eleitoral, né? Porque é o que já faz isso no dia a dia das campanhas, são eles que controlam os ataques, as notícias que são passadas em horário eleitoral, eles têm o controle de tudo isso. E eu acredito que nós temos uma justiça eleitoral no Brasil que responde, né? Que ela tem um trabalho, ela vinha, na verdade, como tudo quase antes, parecia que antes de 14 tudo funcionava muito melhor, né? Mas assim, que tem uma experiência, uma capacidade de promover e organizar a eleição bem feita. Então, eu acho que no período eleitoral que nós estamos falando, eu acho que isso deveria ser uma atribuição da justiça eleitoral, acima de tudo. Bom, Luciana menciona o Tribunal Superior Eleitoral, registrando que nós entramos em contato com o TSE, convidando algum representante a participar aqui do nosso debate. Infelizmente, eles não puderam participar e nos informaram que ainda estão pensando como, na verdade, tentar fiscalizar melhor essa questão para as próximas eleições, mas ainda não há nenhuma decisão tomada, nenhum comunicado oficial foi feito até agora. Cristina, em relação à questão da liberdade de imprensa, pegando esse exemplo da discussão feita lá na França, você acha que isso pode afetar muito o trabalho dos jornalistas, se o governo começa a interferir? Acho que o jornalista está comendo pão que o diabo amassou recentemente, né? O Facebook está desprestigiando o conteúdo feito por jornalistas profissionais, numa atitude anunciada recentemente pelo Mark Zuckerberg, de que as pessoas não receberão já em seus feeds de notícia matérias, ou seja, posts feitos por veículos de imprensa. Temos também uma tentativa, o TSE, inclusive, vale destacar, montou um grupo de trabalho, um GT, está em ação em Brasília, reúne um grupo determinado de pessoas, participei de alguns eventos no TSE, eles estão realmente preocupados com isso. E eu acho que eu discordo um pouco da Luciana, eu acho que o TSE ele não tem o tamanho, né, que seria necessário para efetivamente combater de forma eficaz o volume de notícias falsas que vem por aí, né? Eles cogitaram, por exemplo, ter uma espécie de local de denúncia, um disque, um site que você pode denunciar que uma notícia falsa eleitoral apareceu. E aí eu me perguntei imediatamente, mas quem é que vai executar a fiscalização, a conferência e depois a punição, se isso efetivamente se confirmar? Existem algumas ideias aos moldes do que está sendo feito na União Europeia. Para além da França, a União Europeia montou uma comissão para estudar medidas. A IFCN manda um representante e tem uma pessoa presente lá para apresentar sugestões. E a principal defesa, a principal saída que a gente vê dentro do universo dos checadores é a educação, Cris. Assim, a gente entende que o único jeito de combater a notícia falsa é, primeiro, que as pessoas saibam que elas existem, o que é ótimo, que a gente ouviu, né, tanto em Minas como em Pernambuco, e, em seguida, ensinar essas pessoas a verificar sozinha. Ou seja, tem que primeiro plantar a pulga. Por que não fazermos, por exemplo, por que não vem do governo federal ou do próprio Tribunal Superior Eleitoral uma enorme campanha de televisão, de internet, outdoor, aos moldes do que é feito na campanha de vacinação, ou na campanha de vacinação da febre amarela, ou no Minuto da Previdência. Assim, gasta-se muito no Brasil para comunicar temas de suma importância. Por que não fazer uma enorme campanha de conscientização de que as fake news estarão aí, as mentiras eleitorais elas virão, e que existem ferramentas que qualquer cidadão pode usufruir para verificar e cobrar a verdade, seja do político ou de sua militância. Tem algumas medidas simples, né, que se você parar para pensar, indo para além do tema das eleições, quem aqui nunca recebeu uma bobagem no WhatsApp que alguém muito próximo mandou como se fosse a maior verdade do mundo, né? Isso acontece muito frequentemente e tem algumas medidas muito fáceis aqui. Depois a Cristina pode contar um pouquinho mais sobre esse passo a passo de como verificar a fonte, por exemplo, ou se aquilo não passa de um boato. Luciana quer comentar. Não, o que eu ia comentar, na verdade, era a questão do seguinte: o próprio Tribunal Superior Eleitoral, em campanhas anteriores, eu não sei se vocês se lembram, eles tinham campanhas de conscientização da população, né? Então, eles faziam campanhas para que as pessoas ficassem atentas ao processo eleitoral, ou seja, tinha um processo de conscientização do eleitor muito interessante. Eu acho que agora, com essa questão das notícias falsas, eu acho que
poderia ser um super tema pré-campanha para que eles fizessem esse processo de mobilização e informação a respeito disso, inclusive com treinamentos de como poderia ser feito. Agora, eu concordo também, mas eu colocaria a importância da sociedade organizada. Eu acho que a sociedade organizada é extremamente importante para que a gente tenha uma democracia saudável e que a gente, de claro, não fique pendurado apenas nas instâncias das instituições democráticas representativas, né? Bom, tem muito mais assunto para a gente falar aqui sobre eleições 2018 e informações falsas e notícias verdadeiras que circulam pela web. Então não sai daí que a gente já volta com mais debate e eu espero você. Olá, o debate está de volta e o nosso tema de hoje é eleições 2018 na era online. Para tratar desse tema, estão aqui comigo no estúdio a Luciana Veiga, que é doutora em Ciência Política e professora da Unirio, e também conosco Cristina Tardáguila, que é diretora da Lupa, a primeira agência brasileira de checagem de informações. Bom, antes do intervalo, nós começamos a discutir a potência e o alcance das fake news, informações falsas e criadas de forma calculada para impulsionar ou denegrir a reputação de um determinado candidato. Uma das plataformas mais usadas para a disseminação dessa tática é o Facebook, que, como a gente vai ver nesse vídeo agora, tem se empenhado em criar algumas formas de combate a esse fenômeno. Veja aí. O Facebook anunciou medidas para tentar conter as notícias falsas. Páginas na internet que com frequência dirigirem a seus visitantes histórias marcadas como mentirosas já não poderão ter anúncios na rede social. Esta decisão é o último golpe do Facebook em sua guerra contra as fake news, usadas para enganar em vez de informar. Segundo a companhia, esta atualização ajudará a reduzir a divulgação deste tipo de informações improcedentes. O Facebook já havia proibido publicidade que leva a sites considerados falsos por analistas independentes. As notícias falsas se converteram em um tema dominante durante a campanha eleitoral presidencial nos Estados Unidos em 2016. Histórias claramente fraudulentas circularam pelas redes sociais com poder para influenciar os eleitores. O Google também adotou medidas para reduzir o impacto de histórias criadas para enganar, incluindo o lançamento de uma ferramenta para comprovar fatos descritos em notícias. Pois é, tá aí essa medida da principal rede social atualmente no mundo. Agora, essa medida é suficiente ou o próprio Facebook, o Google, o Twitter poderiam criar outras ferramentas para tentar barrar a proliferação desse tipo de informação, Cristina? Cris, tem que criar, né? Eu acho assim, eu costumo dizer nas palestras que eu dou sobre esse fenômeno que o jornalismo sozinho não vai dar conta. A gente precisa do pessoal de tecnologia da informação desesperadamente. Pessoas que sejam capazes de criar robôs que podem identificar, automatizar o processo de verificação. Isso seria genial. A gente ganharia uma capacidade de dispersão muito maior do que a gente tem hoje. É importantíssimo que Google, Facebook, Twitter, Instagram e todos eles reflitam sobre isso. Afinal de contas, o universo das fake news está machucando, ferindo as marcas, né? Porque a gente fala assim, o Facebook não vou ler não, porque só tem porcaria. Não é que o Facebook tem porcaria, são as pessoas que você está seguindo, não é? Mas eles se sentem afetados. Teve uma capa recente da revista The Economist, né, que era muito forte, o logotipo do Facebook transformado num revólver, né, com um foguinho, assim, como se tivesse acabado de dar um tiro. Então, eles têm que entender que eles precisam mobilizar suas equipes de tecnologia para, sim, enfrentar esse tipo de informação que não vai parar. Acho interessante ressaltar que existem, sim, alguns acordos bem importantes. Hoje, por exemplo, quem procura no Google uma informação que a agência Lupa já tenha checado, antes de qualquer clique vai receber ali a ordem, né, da busca, já vai ler a frase, quem disse, quando disse, se é verdadeira ou falsa e quem checou efetivamente. Né? Então, eles tentam mastigar isso de uma forma mais fácil de ser entendida. Acho que a gente tem que preparar aí para uma luta em várias áreas, né? O pessoal da tecnologia da informação é urgente. Muito bem, gente. Inclusive tem imagem dessa capa da revista The Economist, vamos colocar na tela para o pessoal poder ter essa ilustração exatamente do Facebook como uma arma aí, a ameaça para a democracia é o que está chamando a revista The Economist, mencionando aí as redes sociais. Agora, a gente pensando pelo lado de responsabilidade, historicamente, jornais, televisões,
rádios que publicavam informações equivocadas, podiam até ser vítimas de processos, isso atualmente ainda acontece. A gente pensar na responsabilidade dessas empresas, né, que são as principais propagadoras de informações atualmente, a gente poderia pensar também nesse tipo de punição, se é que eu posso dizer assim, Luciana? Então, na verdade, é nesse sentido que eu acho que é preciso que se crie regras, né, para que possam ser bem estabelecidos quais serão as penalidades no caso disso acontecer, né? Ou seja, se é tratado como um crime, sendo tratado como crime, como é que você faz o processo da identificação e como é que depois você penaliza. É nesse aspecto que eu acho que é importante, aí eu volto à questão da justiça eleitoral, aí eu volto à questão do legislativo, né? Porque o meu ponto a ideia é muito clara quando se fala ali da questão da democracia. A gente vive um processo democrático, vivemos uma democracia representativa, em que nós temos as instituições democráticas que são o legislativo, os partidos, o judiciário. Eles que, em última instância, elaboram as leis, as regras, as penalidades que a gente vai ser submetido. Então, esse papel é um papel extremamente importante que eles precisam ficar atentos. O que é preciso fazer? O que é preciso fazer é que eles, por si só, não têm condições de fazer o processo inteiro. Eles precisam mobilizar a sociedade civil. Mobilizar a sociedade civil via audiências públicas, via 500 instrumentos que estão na Constituição que permitem isso, tá? Para que, em última instância, você tenha mais controle da sociedade, mais diálogo na elaboração das regras e das punições e mais controle também de acompanhamento posterior. Eu acho que isso tudo é muito importante. Eu acredito que é preciso, acho que a democracia pode ficar ameaçada, sim, né? Se a gente começar a utilizá-la, a liberdade de maneira negativa. Então, eu acho que é preciso ter essas instâncias de controle, são muito importantes para que a gente possa andar e funcionar para frente. E sempre essa ideia da sociedade organizada junto com as instâncias de representação. A gente tem visto, né, as redes sociais servindo para mobilizar, de fato, a sociedade em diversos temas, né? A gente tem visto a questão recentemente do assédio, a questão do movimento feminista, a questão da questão racial, por exemplo, enfim. Então já se sabe, na verdade, ou para mobilização contra a corrupção, né, anos anteriores. A gente sabe da força e da potência que a gente tem aí nas redes sociais, nos perfis das pessoas, em ter esse espaço, pensando pelo lado positivo de colocar as suas ideias, mobilizar pessoas que concordam e querem contribuir para essa discussão. O que falta para a gente, de fato, tornar as notícias falsas, essas informações falsas, fake news, com uma prioridade, né? A gente falava, já teve campanha do TSE para outras questões, e aí a gente mostrou no bloco anterior, as pessoas já estão começando a se familiarizar, sabem de fato definir até o que é fake news ou não, sabem dos riscos que correm. Por que a gente ainda não tem isso como, de fato, um assunto que todo mundo domine, se interesse e seja uma prioridade nas discussões, Cristina? É um assunto relativamente novo, né, Cris? Assim, é um conceito que ganhou força, eu trabalho com isso já desde 2013, mas que ganhou muita força em 2016 com a eleição do Donald Trump. Então, acho que as coisas demoram a chegar no Brasil profundo, né? O que eu acho que a gente deve deixar muito claro, eu volto a defender uma campanha publicitária forte, robusta, em todos os meios, em que se ensine o cidadão brasileiro médio a detectar e a combater essas informações, né? Coisas simples, do tipo, na dúvida, não compartilhe. É que nem beber não case, não, beber não dirija. Né? Se você beber não dirija, se você duvidar da sua informação, não compartilhe, né? Ou não clique num link que você considera estranho, porque as pessoas têm que entender que por trás da produção das notícias falsas, além do interesse eleitoral possível para beneficiar ou denegrir alguém, existe um interesse econômico, né? As fake news, elas dão dinheiro. Quem produz fake news sabe manipular muito bem os sistemas de distribuição de banners que o Google, por exemplo, oferece. E aí você, ao clicar num determinado link e ser remetido a um site, a pessoa que encheu aquela página de banners com uma notícia escabrosa, ela ganhou uns trocadinhos no bolso dela, né? Então, e esse é uma máquina. A gente tem uma reportagem muito interessante feita pela Folha no ano passado,
apontando, calculando isso, né? Eles pegaram algumas páginas, os sites da internet que fazem notícias consideradas falsas e calcularam que eles movimentam cerca de R$150 mil por mês, Cris. Então, assim, temos que entender... É um bom dinheiro, É um bom dinheiro. Ia fazer um enorme graça na minha casa. Mas, assim, então a gente tem que entender que esse componente, às vezes, a notícia politizada não necessariamente está sendo feita por alguém que acredita naquela notícia politizada, está sendo feita por alguém que quer ganhar o seu dinheiro. Né? Então, existe um monte de pequenas instruções, de movimentos muito simples de serem feitos, que o cidadão médio precisa entender para ser né, um eleitor digital completo agora, em 2018. Bom, a Cristina mencionou, e a gente já falou no iníciozinho do programa também, sobre os Estados Unidos, que é onde essa discussão começou aí a surgir de uma forma mais intensa. Então, para falar um pouco mais sobre como o uso de dados e a criação dos discursos foram fatores decisivos na campanha do presidente norte-americano, eu vou falar agora com André Torreta, ele que trabalhou com marketing político na Cambridge Analytica, a empresa responsável pela campanha do norte-americano Donald Trump. André, seja bem-vindo ao debate. Muito obrigado por participar aqui da nossa discussão. Queria já começar perguntando a você como foi essa experiência de trabalhar com esse projeto específico. As redes sociais fizeram uma parte fundamental da campanha de Trump. Na verdade, você tem desde 2008, da primeira campanha do Obama, né, é a primeira campanha digital de verdade que acontece nos Estados Unidos. A gente nunca teve antes, porque a nossa legislação não deixava, e dois, porque o brasileiro não tinha acesso à internet. O brasileiro, como foi falado aí, do Brasil profundo, né? Na verdade, no Brasil eu tenho 107 milhões de pessoas no Facebook. Significa que eu tenho 100 milhões de pessoas fora do Facebook. Né? Então, nossa campanha ela não é totalmente digital, né? Ela tem características muito diferentes, né? E aí, agora, como doce da legislação, a gente vai aprender a usar essas redes sociais para a política, né? Pela primeira vez, a gente vai usar e é o primeiro ano do resto das nossas vidas, né? Para o bem e, infelizmente, para o mal. Agora, de que forma você acredita que a experiência, por exemplo, dos Estados Unidos pode servir aí de um exemplo para a gente repensar as ações aqui no Brasil? Muito foi discutido sobre polêmicas envolvendo Donald Trump, sobre Rússia, atacando a candidata Hillary Clinton. Que tudo isso a gente pode tirar de aprendizado, já que está chegando, está ainda crescendo essa questão aqui no Brasil, das informações nas redes em época de eleições? Na verdade, o salto qualitativo que você teve nesta campanha eleitoral nos Estados Unidos é não ter o que a gente chama de uma conversa nacional. O que interessa para Porto Alegre não necessariamente interessa para Alagoas, né? Até então, quando você fazia uma campanha no Brasil, você tinha que ter a mesma conversa para todo mundo. E com pessoas completamente diferentes, né? As redes sociais lhe possibilitam ter uma conversa melhor. E ter uma conversa melhor faz parte da democracia. Você falar para alguém de Macapá que o Estado tem que ser pequeno não faz sentido, né? Lá é um Estado de uma colonização geopolítica para defender fronteira. Ou o Estado está lá ou ele não está lá. Então, talvez a conversa com Macapá seja diferente da conversa com Leblon, que tem outro interesse, né? Então, esse é o salto qualitativo que é dado, que as mídias sociais possibilitam, é você conversar com as pessoas o que as pessoas querem conversar. E não o que a campanha quer conversar, né? Era um discurso unilateral e agora tem a possibilidade de não ser mais. Neste caso específico, é uma melhora substancial numa campanha política. Eu tenho diálogo hoje em dia, né? André, já volto a chamar você, eu quero trazer essa questão aqui para o estúdio. Luciana, isso abre, então, uma possibilidade para infinitas ações das campanhas de estarem trabalhando mais direcionadamente com as questões locais. Isso pode ser positivo para o resultado das eleições? Isso pode ser positivo porque, em última instância, o eleitor, existe uma coisa que a gente diz o seguinte: você não pode dizer com todas as letras que o eleitor pensa no seu próprio interesse, né? Porque se você disser com todas as letras que o eleitor pensa no seu próprio interesse, ele pode dizer que não, né? Então, assim, para efeito externo, é interessante que se acredite que o eleitor pense
nacionalmente, mas a gente sabe que os aspectos locais, né, que impactam de maneira mais direta na vida do eleitor, eles, em última instância, têm um impacto maior. É claro que quando a gente fala numa eleição presidencial, a gente vai falar, por exemplo, de política econômica, que é um tema muito grande. É um tema que a mesma política econômica vai acontecer no país inteiro. Mas o que você pode fazer com essa ferramenta é mostrar, em última instância, como aquela política econômica, atrelado a investimentos específicos, podem, em última instância, impactar a sua vida ali naquela região. Então, eu acho que é uma possibilidade de você traduzir para o eleitor como decisões, estamos falando de eleição presidencial, né? Como decisões de um plano de governo, né? De uma proposta de governo de um candidato, pode impactar a sua vida de maneira, então ele pode impactar de uma maneira aqui no Leblon, pode impactar de uma outra maneira em Pernambuco, numa cidade de Pernambuco, por exemplo. Isso facilita para o eleitor esse processo de visualização de ganhos futuros. Agora, eu ia perguntar para você, Cristina, como é que você acha que essa pluralidade de discursos pode acabar afetando a percepção dos eleitores de diferentes regiões do Brasil? Eu li um texto essa semana bem, me pareceu fantástico, que fala numa espécie de personal político, né, que é o político do futuro, que seria um candidato capaz de conversar com você na sua rede social, né? É uma coisa meio Black Mirror, né? E identificar, bom, você é um estudante, precisa o seu FIES não está conseguindo pagar, você direciona as promessas para... Você não consegue segmentar? Nas redes sociais você consegue entregar o post certo para a pessoa certa na hora certa, supostamente, pagando um pouco. Isso tudo com base nas informações que a gente fornece para as redes sociais, lembrando, você clica em tal coisa, segue tal perfil, dá um apoio, um comentário em tal marca. Essas marcas estão muito ligadas nisso e conseguem fazer esse desenho de quem é você do outro lado da tela do celular, né? O cidadão médio brasileiro, ele precisa entender que estar nas redes sociais é perder o anonimato. É você não estar disponibilizando os seus dados quase inconscientemente. Você está lá postando onde você almoçou, né, com quem você foi no final de semana numa festa. E esses dados, eles são passíveis de leituras, algumas já feitas hoje em dia, onde você mora, qual a sua idade, qual o seu trabalho, isso já é possível. E aí você segmenta a publicação para atingir o público A ou B. E por que não usar esse mesmo tipo de ferramenta a favor dos políticos? Ou seja, um político, num determinado momento, ele vai fazer uma postagem ou uma fala exclusiva para universitários, ou depois exclusiva para mulheres. Ou seja, não faz sentido mais o político falar para o Brasil inteiro, para todo mundo, que não somos iguais, não temos os mesmos interesses. E isso teria um impacto enorme no resultado eleitoral. Esse era o ponto do artigo. Me parece interessante, a gente tem personal tudo, né? Quem sabe a gente não vai ter personal político. Pois é, deixa eu chamar novamente o André, que conversa com a gente pela internet, participou aí também da campanha do norte-americano Donald Trump. André, dá para dizer que a partir dessa provocação da Cristina, você seria, por exemplo, a sua atuação como os princípios aí de um personal político? Não, eu acho que a questão de você ter acesso aos dados foi isso que foi falado, né? Se você entra na rede, você colocou seus dados lá. Isso não é uma discussão eleitoral, é uma discussão da vida, né? A gente vai permitir, porque as grandes marcas, também como foi falado aí, têm acesso a esses dados, né? E como tudo na vida, tem um lado bom e um lado ruim, né? Mas tem uma coisa também que é interessante a gente prestar atenção, é assim, toda vez que tem uma nova tecnologia no mercado, que ela muda na população. Quando Gutenberg inventa a imprensa, as pessoas enlouquecem, né? Queimam livros, queimam bruxas. Quando é inventado a massificação do rádio, o Goebbels, né? O Oscar Wilde lá, o Orson Welles lá nos Estados Unidos, dizendo que os marcianos invadiram e os americanos saíram enlouquecidos, né? Então, toda vez que você tem um salto qualitativo de um meio de comunicação, a humanidade demora tempo para conseguir entender aquilo, né? E a gente hoje está num momento de não entendimento, né? Eu adoro a lupa, mas a lupa imagine, você precisa ter uma empresa, uma instituição que lhe aponta a verdade. Olha que ponto que chegamos, né? Então você está lidando com um mundo que a gente nunca viveu e a gente vai ter que aprender, né? A gente vai ter que aprender. Por nossa sorte, a campanha que mais estranha aconteceu nos Estados Unidos, né? E a gente pôde aprender os erros e os acertos que tiveram lá,
né? Ou seja, essa discussão hoje só existe porque houve os erros da campanha norte-americana. E quais são esses erros e acertos que a gente pode aprender e tentar prevenir problemas maiores aqui no Brasil, já que estamos aí em ano eleitoral? O fake news, essa discussão que a gente está tendo aqui. Fake news sempre teve, né? O debate de Lula com Collor em 1989, você sempre teve, né, os malucos. Mas isso está tomando uma força que não se tinha. E aí a gente viu lá o que uma força que não se tinha, o que é que pode provocar de dano. E aí, ainda bem, estamos aqui discutindo isso justamente porque aconteceu uma campanha norte-americana que teve, de acordo com eles mesmos, bastante equívocos, né? Então, essa discussão só existe porque houve a discussão norte-americana. Eu acho que isso é um grande aprendizado para a gente, né? Porque também acha-se que nos Estados Unidos tudo é bom e tudo é certo, e no Brasil tudo é errado. E não é assim. Então, a gente tem muito o que aprender, né? E, de novo, hoje eu tenho a possibilidade de, pela internet, de falar mal de um político que há 30 anos eu não tinha. O político falava comigo e eu não conseguia retrucar. Olha que possibilidade genial e maravilhosa que a rede social dá pra gente hoje. Eu posso falar de quem eu quiser, né? Sem dúvida. Tem um lado bonito nessa história. É importante pensar nessa responsabilidade também, né? Do que você publica na rede, com quem você vai falar e o tipo de argumento que você utiliza também, né? Agora, André, a gente está encaminhando já para a reta final do nosso programa. Eu preciso me despedir de você, agradecendo muito essa participação aqui, trazendo esses elementos importantes para a nossa conversa no debate de hoje. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Valeu. Meninas, aqui no estúdio, para a gente encaminhar, ainda não estamos na reta final, quase, mas para a gente começar a pensar, pensando nos elementos que o André nos trouxe também, de aprendizados, de fato, né? Já dissemos aqui, os Estados Unidos teve toda essa discussão, envolvendo outros países também. O que a gente pode aprender a partir dessa eleição que foi Hillary Clinton, Donald Trump, com a vitória de Trump, pensando nas nossas eleições brasileiras? No que se refere ao uso das mídias sociais, das fake news, exatamente como a gente está dizendo aqui, a impressão que eu tenho é que a gente está tateando. Né? Na verdade, mesmo a experiência norte-americana, ela demanda um diagnóstico maior do que foi essa experiência, dos erros, dos acertos, do impacto precisamente. Eu acho que a gente tem, como se tivesse acendido um sinal amarelo lá, alguma coisa não funcionou, estamos caminhando aqui, vai ter um sinal amarelo aqui também. Agora, o real diagnóstico dos erros e das possibilidades e dos efeitos, eu acho que a gente está muito tateando ainda, e você não percebe certeza e firmeza nas falas. A gente acessa algumas informações, alguns exemplos, mas ela ainda não constitui um todo. Eu acho que essa eleição vai ser muito importante para a gente aprender. E eu acho que nós não vamos ter muito controle, a gente pode esperar talvez uma eleição com muitas notícias falsas, com muito ataque, com muitas possibilidades novas de comunicação mais próxima, comunicação mais específicas, mas também muita possibilidade de ataques que também vão atrapalhar a campanha, porque a possibilidade de você ir para o ataque para o outro vai fazer com que o outro tenha necessidade de se defender. Então, o que eu acho pior, a gente pode ter uma campanha com muita agenda negativa, o que não seria bom nessa eleição. Eu acho que a gente está na hora da gente restabelecer um pacto pelo Brasil e, de último, a despeito de efeito de campanha. Aí eu acho que a gente tem que parar um pouco e pensar para além disso. Sabe, não é só fazer o candidato ganhar a eleição, não. Nós estamos numa época de crise problemática e não dá para ficar só fazendo campanha negativa. Infelizmente foi o que a gente viveu nas últimas eleições fortemente, né? Era muito ataques e pouca discussão de propostas, de fato, para o país. O Brasil precisa de pensar grande. Eu acho que a gente tem que parar um pouco disso. Eu acho que na verdade, esse assunto me causa uma certa preocupação de possibilidade de ataque, fake news, E nós passamos a eleição assim. Visando apenas ganhar a eleição, quem consegue fazer, o outro medir mais o voto, e ganhar a eleição. Eu acho que seria muito desgastante e muito ruim para o Brasil se a gente tivesse uma coisa assim. E acho que pode ser que a gente caminhe para isso.
E pensando também em resgate histórico, não muito atrás, né? A gente discutiu muito aqui também no debate, por exemplo, a saída do Reino Unido da União Europeia, que era uma discussão que acontecia por lá e que ninguém acreditava que sairia de fato, que o voto da maioria seria pela saída do Reino Unido, e acabou acontecendo. Donald Trump, mesma coisa, as pesquisas mostravam que Hillary Clinton estava na frente. Quando começou a apuração, foi um choque, uma surpresa para muita gente. Então, tem essas lições de pensar, é muito distante, isso aí não acontece. Pode acontecer sim, né, Cristina? Sim, tem a Colômbia, né, muito perto Também. aqui da gente, que teve o no, né, como o acordo de paz foi rejeitado. E tem uma infinidade de exemplos que o problema vai ser grande. Eu queria acrescentar, eu acho que tudo tem o seu tempo, né? E realmente essas serão as eleições das notícias falsas. A gente demorou, por exemplo, para conseguir acabar com o spam no e-mail, né? Era um problema, uma chatice. Todo mundo recebia milhares de e-mails de spam, e aí veio o pensamento, a sociedade, a tecnologia, o jornalismo, as leis, tudo conjunto. E hoje os spams, eu não sei se vocês, mas eu tenho a sensação de que eles diminuíram bastante, né? Agora é a vez das newsletters, né? Bom, mas a mesma coisa acontecerá com o fake news. Eu acredito que não haverá tempo suficiente para a gente conseguir tomar todas essas medidas a tempo de agosto, quando começa a campanha. Mas é um momento de experimentação. O que a gente pode aguardar, eu acho importante ressaltar, Cris, é que nesse ano de 2018, o serviço de checagem de fatos, ele vai ter um boom. Isso aconteceu nos Estados Unidos, isso aconteceu na Espanha, isso aconteceu na Inglaterra, isso aconteceu na Itália. O que acontece? Essa necessidade da população, em geral, de que alguém separe o joio do trigo para ela. Né? O cidadão médio digital, ele é preguiçoso, ele não quer ler muito, né? Mas pensando nisso, Cris, já que a gente está quase também na retinha final, agora para encerrar mesmo, que dicas você pode dar? Você como checadora de fatos profissional, para quem está acompanhando a gente, posso pensar assim, os principais tópicos quando eu começo a desconfiar de uma informação que eu recebo pela rede social. Vou falar especificamente dos políticos. Por exemplo, um político que dá um dado sem dizer a fonte, você pode ignorar esse dado. Ou questiona de onde veio essa informação. Se ele não tiver essa informação, não vale nada. Né? Segundo, os dados que são números relativos e números absolutos. Né? Eu falo muito isso. Assim, às vezes uma coisa realmente aumentou 100%, mas foi de 1 para 2 e algo igualmente irrelevante, sobre o qual não devemos gastar tempo discutindo. É muito importante, quando o político adora falar frases do tipo assim, aqui é o maior do mundo, ou o menor do mundo. Gente, essas expressões, dificilmente o político checou o mundo inteiro. Você rodou o mundo inteiro para saber se de fato é? Todo mundo mesmo, né? Assim, a gente diz na checagem que isso tende ao exagero, no mínimo, para não se dizer que é falso pleno, né? Outras coisas importantes, dados em constante mutação. O político em campanha é muito curioso, porque a gente, já vou para a minha terceira eleição como checadora, e o político chega nas últimas semanas, ele decorou um monte de frase, né? Só que os dados foram mudando, né? Porque, por exemplo, em saúde e segurança, os dados são atualizados minuto a minuto, dia a dia. E ele fica fechado naquele pensamento para o qual a campanha dele preparou ele. Então, muito cuidado com as informações de dados mutantes, que a gente chama, né? Principalmente saúde e segurança. Muito importante também quando o seu político faz uma comparação. Né? O político fazer uma comparação sem usar a taxa por 100 mil habitantes, por exemplo, o que acontece? São Paulo ganha sempre, para bom ou para mal. Maior estado do país. Não tem como. Então, assim, exija do seu político, eleitor, que ele tenha propriedade de fala. Muito bem. Cristina e Luciana, foi um prazer conversar com vocês, todas essas dicas, nosso tempo está estouradíssimo, você aí desconfie de tudo, acho que começa por aí, né? Não acredite em tudo que você recebe na sua rede social. Um abraço para você, confira esse e todos os outros episódios do Debate lá no Futura Play, até a próxima.